Uma garota gravemente doente acabou reencarnando dentro do jogo que ela era obcecada, mas na pele da vilã do game em si, onde ela acabou sendo trocada e abandonada pelo príncipe que ela era noiva. E para se vingar, ela decide conquistar o Rei Demônio, que por coincidência era o meio-irmão do príncipe. O anime Rastobosu Katemimashita vai nos mostrar as encrencas que a protagonista dessa história vai vivenciar até que ela de fato consiga conquistar o que ela tanto almeja. O nome do anime tá na descrição do vídeo, e quem comentar o nome do anime corretamente primeiro, eu vou fixar o comentário. Começamos com a protagonista chamada Airin sendo trocada por outra garota pelo príncipe Sedorico, chamada Riria, e finalmente ela percebe que na verdade estava dentro do jogo que ela era obcecada em sua vida passada, porém como a vilã da história. Após isso, ela decide agir como um ser superior e não demonstra fraqueza para o príncipe, se despedindo em seguida de seu ex-noivo. E em seguida ela se lembra do destino final da vilã da história. Ao se lembrar do trágico destino que a esperava, ela percebe que o destino final era causado pelo despertar do Lorde Demônio, e decide impedi-lo tentando conquistá-lo. E vemos Airin vivenciando maus presságios para não ir até o Lorde, mas finalmente ela chega no castelo dele, onde o próprio Lorde em pessoa aparece para ajudá-la, deixando ela completamente encantada. Airin, ao dizer para o Lorde que queria que ele se casasse com ela, acaba deixando ele surpreso com aquilo, mas acaba desmaiando em seguida. Vemos então uma parte da história de Airin no passado, onde o príncipe a pediu em casamento com 8 anos de idade, e de volta ao presente, ela percebe 2 auxiliares conversando com o Rei Demônio, e ao ouvir um pouco da conversa, ela desperta e diz que estava ali por vontade própria, já pedindo ele em casamento novamente. Kurodo, que era o Rei Demônio, ao perguntar se ela estava apaixonada por ele, acaba ficando furioso ao ouvir um belo não, e ela diz que faria uma nova visita por não estar com as roupas adequadas para a situação. Porém, ele usa uma magia para consertar as roupas dela, que acaba ficando encantado com o belo sorriso que a protagonista tinha. O Lorde então manda ela de volta para casa, onde estava na presença de seu pai naquele mundo, que entrega o convite de casamento a ela do príncipe com a plebeia, que aconteceria em 2 meses. No dia seguinte, Airin estava perdida e não conseguia achar o castelo do Lorde Demônio, mas ela usa uma estratégia suprema e consegue atrair a atenção de um dos corvos do Lorde, e quando ele come um dos biscoitos acaba ficando paralisado, fazendo com que Kurodo aparecesse em seguida, curando seu fiel corvo. Ao oferecer um novo biscoito, dessa vez o Lorde acabou experimentando para ver se não estava envenenado, e percebemos que ela tinha colocado uma poção do amor naquele biscoito. Na sala do rei, o corvo anuncia que um filhote de Fenrir acabou deixando a floresta demoníaca, o que faz com que ela se oferecesse para recuperar o filhote, e para não ser atacada, ela pega a faixa do Lorde para se proteger, com a intenção de que ele a acompanhasse na comemoração da festa que ela foi convidada. Na escola, o pequenino estava sendo atacado por alguns humanos, e Airin chega em seguida conseguindo fazer o filhote se acalmar. E após isso, a mãe dele acaba chegando também, mas a protagonista consegue libertá-lo antes que ela atraísse mais atenção ainda das pessoas. Logo vemos que o ser deplorável do príncipe aparece dizendo que Airin tinha armado um ataque ao demônio para jogar a culpa na inútil da noiva dele, mas ele acaba deixando ela sair em seguida. E o Lorde Demônio aparece fazendo uma entrada épica para agradecer a Airin pelo ato digno que ela tinha feito recentemente, fazendo com que ela tivesse seu coração acelerado na hora, e para piorar, ele ainda leva ela de carruagem mágica para casa. Esse é um verdadeiro Sigma. Na carruagem em si, Kurodo estava curioso para saber mais sobre ela, e em certo momento ela acaba revelando a ele a história daquele mundo, mas ao pensar que ela estava zombando dele, ele faz a carruagem desaparecer, porém impede dela cair no chão. O Lorde diz que iria ao baile com ela, e que também sentiu vontade de fazê-la chorar, deixando ela completamente corada. No dia seguinte, o pai de Airin diz que o príncipe tomou algumas propriedades deles, assumindo o comando delas, e logo diz para que ela recuperasse o dinheiro perdido dentro de 2 meses apenas. Enquanto caminhava, um conhecido dela acaba chegando, e ela acaba pedindo um favor a ele. Seguido disso, vemos ela oferecendo uma reforma no castelo do Lorde com seu próprio dinheiro, e Kurodo acaba aceitando a ajuda dela de bom grado. Quando ela estava prestes a sair dali, o Lorde acaba lançando uma magia nela que permitia que a sombra dela virasse um portal demoníaco, para que os demônios a aceitassem onde quer que ela fosse. No dia seguinte, ela se une com seu conhecido, e ao elogiar ela, aparentemente o Lorde Demônio ouviu mesmo estando longe, fazendo alguns ventos fortes soprarem com seu poder, e descobrimos que o humor de Kurodo pode até mesmo afetar o clima ao seu redor, e o conhecido de Airin percebe os sentimentos do Lorde, e alguns humanos chegam em seguida para poder ajudar também. Reunidos com o Lorde, ele mostra as coisas que deveriam ser consertadas em seu castelo, e quando ela estava a sós com ele, Airin pergunta se ele estava chateado com alguma coisa, e ao que parece, o Lorde Demônio estava com ciúmes de sua possível amada. Ao ouvir um comentário desnecessário de Kurodo, ela acaba dando uma pequena bronca nele,
e logo diz algo que faz com que ela fique envergonhada. Finalmente eles começam a trabalhar na reforma do castelo, e Irene teve a ideia de produzir alguns cosméticos para vender para as mulheres do reino, e ela se sente pressionada a melhorar sua aparência para estar à altura do Lorde Demônio. Enquanto ela conversava com seus colegas de trabalho, alguns demônios aparecem pela sua sombra querendo alguns doces, que logo vão embora ao verem o Lorde. Em certo momento, Kurodo acaba ficando encantado com Irene, mas sai dali com vergonha em seguida. Durante a noite, um dos servos de Kurodo queria pedir um favor para ela, e pede para que ela o ensinasse a ter boas maneiras, e ela logo começa o seu treinamento. No dia seguinte, todos estavam trabalhando bem, e o Lorde acaba aparecendo perguntando se é culpa dela por seu servo de estar agindo de maneira diferente. Enquanto conversavam um pouco, Kisu, que era o servo dele, acaba aparecendo trazendo notícias ruins, dizendo que rumores estavam circulando de que Irene estava querendo deletar a noiva do príncipe, e essas ameaças à noiva dele estavam sendo feitas por cartas. Ela então chama o Corvo das Sombras para fazer um trabalho, mas logo o Lorde acaba impedindo ela, e com um jeitinho ela consegue convencê-lo, fazendo com que ele dissesse algo completamente inusitado, onde às vezes ele sentia tanta vontade de mimar ela ao ponto de fazer ela... bem, eu acho que vocês entenderam, deixando ela completamente perdida e sem jeito com aquele comentário inesperado, e ela pede para que ele acompanhasse melhor do que qualquer homem no dia do baile, que logo aceita e desaparece. Em seguida vemos o gado atrás da cascavel, dizendo que não perdoa Irene, sendo que o babaca da história é ele. No dia seguinte, o Corvo cumpre sua missão, e vemos Irene completamente bela preparada para o baile. Descobrimos também que ela estava nervosa porque foi o Lorde que enviou aquelas roupas a ela. No local do baile, ela acaba chamando a atenção de todos com aquela roupa, e pelo visto, ela não queria que o príncipe voltasse a ela nem pintado de ouro. Já dentro do baile, eles ouvem alguns comentários sobre os novos produtos da organização da protagonista, e os negócios estavam indo muito bem até. Finalmente, seu pai se despede dela, e um amigo de Irene aparece em seguida, onde diz que tinha conseguido as provas que ela queria, porém a sucuri acabou desaparecendo, e o príncipe tinha enviado alguns homens para a floresta do Lorde Demônio. Após um tempo, o gado aparece dizendo para prenderem o protagonista, e voltamos para a floresta do Lorde Demônio, onde a Toxicidade vai até o castelo do Lorde em si. Aparentemente, ela sentia pena dele, e não gostava que ele ficasse ali sozinho. Kurodo então percebe que foi ela quem tinha escrito as cartas das ameaças da sua vida. Eu disse que ela não valia nada. Em certo momento, a pequena megera acabou dizendo algo que fez o poder da espada sagrada dentro de si ativar, e fez com que o Lorde Demônio e seu servo tivessem uma forte dor de cabeça. E como se não bastasse, ela acabou ativando a fúria dele ao tocar em sua ferida, que era Irene. E o rei, ao perceber a escória que estava em sua frente, ele simplesmente manda ela para fora de seu castelo à força. De volta ao baile, o mal-amado acaba acusando a Divina Dama de escrever as cartas ameaçadoras à sua noiva, mas como ele não tinha prova nenhuma, acabou perdendo a paciência com as respostas de Irene, onde ela dizia que não tinha nenhuma afeição por ele e nem mesmo queria voltar com ele, o deixando completamente envergonhado na frente de todos e fazendo ele perder a paciência. Mas não demora para que o verdadeiro Sigma aparecesse roubando toda a cena como sempre, deixando o gado inútil completamente sem reação, e o Lorde diz para que seu meio-irmão não desse motivos para que ele destruísse o país inteiro. Em seguida, ele volta à presença de Irene, e enquanto ela ia assinar os papéis do cancelamento de seu noivado, ela acaba mostrando as provas que ela tinha consigo sobre as cartas de ameaças escritas anteriormente, e revela que as cartas de ameaça da Cascavel eram escritas exatamente por ela própria. Finalmente, a Divina assina os papéis oficiais do divórcio, e o Lorde Sigma a recebe em sua primeira dança, enquanto a escória estava com cara de Psycho, planejando uma maldade com certeza. Ao saírem do baile, a Irene acabou dizendo algumas coisas sobre sua concorrente, e já que havia sido abandonada uma vez, tinha medo de que isso acontecesse novamente. Porém, o Lorde disse que ela era uma graça, e a Cascavel não fazia o tipo dele, e ao adivinhar os desejos do Lorde, ele acaba se aproximando mais ainda dela. Porém, ela acabou tendo uma visão completamente macabra que, sinceramente, arrepiou até o cabelo do dente, meu irmão. E logo em seguida, o rei sai dali, fazendo com que ela se lembrasse de que o rei demônio seria traído. Após um tempo, Irene estava com Better, outro servo do Lorde, nos aposentos de Kisu, e ela logo revela que possivelmente ele seria traído e apagado, acarretando assim no despertar do Lorde Demônio. E descobrimos que Kurodo havia salvo Kisu quando criança, usando magia, fazendo com que ele assim fosse banido e deserdado por seus pais. E a Irene em seguida diz para ele confiar nela como uma aliada. Depois disso, ela estava reunida com seus colegas, e Kisu chega em seguida, e não demora para que o Corvo anunciasse que o inimigo estava por ali.
Os traíras em si revelam que Kísio estava vendendo demônios para humanos, e Irene chega em seguida colocando a Cascavel em seu devido lugar, e consegue contornar a situação que eles estavam criando apenas para ver o despertar do Rei Demônio, fazendo com que a Megera saísse dali correndo. Eu acho é pouco. Após os traidores saírem, Kísio aparece e diz que tinha algo a dizer, porém gostaria de fazer isso após seu trabalho com Irene acabar, e o Lorde Demônio acaba aceitando. Já na armadilha que eles tinham preparado, finalmente os humanos que compravam os demônios chegaram, e Kísio revela sobre os terrenos que o seu comprador tinha vendido para outra pessoa e não para ele, e logo ele consegue pegar os papéis com as provas de tudo que eles fizeram de errado até aquele momento. E quando eles pensam que tinham ganho a luta, os verdadeiros vilões acabam aparecendo, e a Megera acaba ferindo Beru acidentalmente, enquanto o Psycho Kuzu acaba decidindo pegar Irene como sua segunda esposa. Ao relatarem a situação para seu rei, o Lorde acaba decidindo ir atrás de sua amada, e no esconderijo deles, a Divina Dama estava amarrada, enquanto o ser que eu queria encher de elogios negativos acaba planejando fazer algumas maldades que não podem ser mencionadas no vídeo, mas vocês já devem imaginar do que se trata. E ela finalmente percebe que estava apaixonada pelo Lorde Demônio também, e finalmente o verdadeiro Alpha chega em seguida para salvar a sua dama. Porém, ele acabou perdendo o controle ao ver ela naquela situação, e o rei acaba se transformando completamente em um dragão supremo. Enquanto isso, a Megera, que não serve para nada, já tinha sacado a espada sagrada para apagar o Lorde, mas Irene entra na frente dela para proteger o seu amado, e toma a espada sagrada para si, já que a Cascavel não era merecedora dela. A Irene finalmente volta para o Rei Demônio transformado, e ele tinha conseguido fazer ela chorar finalmente. E quando ela diz para ele voltar à sua forma humana caso ele a amasse de verdade, ele acaba atendendo a esse pedido sincero de sua primeira dama. Enquanto ela adormecia, o pai dela falava com o Lorde Demônio, onde dizia que ele não abriria mão de sua filha se não fosse para ela ser uma imperatriz, e finalmente o Lorde decide virar imperador nesse caso. Após isso, vemos o casal juntos novamente, e eles foram abençoados com um noivado oficial dessa vez, enquanto as escórias da humanidade estavam por ali apenas observando. O Lorde então sai dali no estilo mais epicamente épico de todos com sua Divina Dama. Se você quer ver a continuação dessa história até o casamento da Divina Dama com o Lorde Demônio, comente #Lorde Demônio para eu saber que você assistiu até aqui e que apoia também essa nobre causa. Foi uma honra e um privilégio ter você comigo até aqui, um forte abraço e tamo junto!